Nós vamos. Pablo é que não vai. O Pablo não vai mais, né? Pablo é que não vai mais, né? Personagem, sem dúvida nenhuma. Eu falei de despedidas, né? Um no Corinthians, outro no Palmeiras. O assunto é Corinthians e a despedida é desse cara aí, ó. Do zagueiro. Um dos personagens do título, jogador importantíssimo. Causou muito impacto na defesa. Quando perdeu o Pablo por lesão, o Corinthians caiu na competição e aí, com o retorno dele, voltou a ser consistente defensivamente e voltou a ganhar. Eu só discordo da maneira como o Corinthians tratou o Pablo. O Pablo não tem obrigação de aceitar a proposta do Corinthians. Terminou o contrato, ele escutou, fez a contraproposta, não chegaram a um acordo. O Corinthians não pode afastar o Pablo dos últimos jogos. Eu não quero falar besteira. Ou chegar e falar assim, não participa mais, amanhã não tá na festa. Não precisa jogar mais. Me atualiza aqui se eu tiver perdido alguma coisa para não falar besteira. Mas até onde eu acompanhei da história do Pablo, estava tudo pré-acordado. O Corinthians tem um contrato de empréstimo. Foi ficando mais difícil. Mas as condições já estavam estabelecidas. O que o Corinthians está tentando é negociar condições. Mudou alguma coisa disso? Eu não sei se mudaram as condições do Pablo ou se mudaram as condições do Pablo depois de ter sido campeão pelo Corinthians. Encerrou a negociação. O Corinthians encerrou negociações porque não conseguiu chegar naquilo que interessa ao Pablo. O que é de direito do jogador. Veja bem, então, aí é que eu quero estabelecer. E olha só, se um jogador só para abrir aspas para algumas frases do Pablo, uma delas, falaram que não tinha clima para eu ir. Joguei o ano todo, dei a vida pelo clube, parece que esqueceram de mim. Não, isso foi feio. Isso foi feio. Não, isso aí não tem dúvida, né? Que a atitude do Corinthians me parece que o Pablo, assim, as negociações sempre foram tumultuadas, não foram fáceis. Então, Lofredo, mas é porque, assim, tem dois parâmetros que eu acho bastante diferentes um do outro. Se você tem uma condição pré-acordada, uma hora você sinaliza que não vai conseguir chegar, o jogador não tem a menor obrigação de aceitar a sua proposta abaixo do que já está combinado. Combinado não sai caro. Sim. Ele poderia até, num gesto de boa vontade, não, gostei do Corinthians, quero ficar. Tá bom, então paga 90%, 80% do que aquilo que a gente tinha acordado. Mas não é obrigação. Não. Nenhuma. Agora, se o jogador, porque se valorizou com o Campeonato Brasileiro, fez um bom campeonato e tal, ele acha que precisa receber mais em cima do que já estava combinado, eu até acho que é uma questão de mercado. Mas aí, né, você deixa o clube mais a cavaleiro na situação. A gente não sabe exatamente onde pegou. Se foi se o Corinthians voltou atrás naquilo que adiantava, ou se o Pablo, por conta do mercado ter se aberto para ele, passou a querer um pouco mais do que aquilo que havia sido acordado. A gente viu agora há pouco a negociação do Diogo Barbosa. O Cruzeiro tinha toda a prioridade, pré-acordada também em contrato. Tem que pagar 1 milhão de euros quando acabar esse empréstimo. E ninguém pode pagar antes de você. Beleza. Tem. Aí o Cruzeiro, mano, não tô arrumando. Espera aí, que eu vou ver ali, não sei o quê. Aí o Palmeiras virou e falou assim, eu tenho. Sem furar a fila. Palmeiras, desculpa aí, tô vendo que o negócio tá complicado. Se vocês não tiverem, eu tenho. Então. E me interessa. Acho que o Corinthians ficou irritado. Uma hora o Palmeiras falou, o Cruzeiro falou, não tenho mesmo. Acho que alguém tem aquilo a mais do que aquilo que o Corinthians quer dar. Eu só acho o seguinte. Alguém já tem. Tem a mais ou tem o que foi pedido? Então, essa é a grande questão. Não muda, mas pela reação do clube, tem um a mais. Os jogadores, isso já aconteceu comigo. O que eu acho é o seguinte: os jogadores em fim de contrato, aqui no Brasil, eles não têm o direito de escolher ir para outro lugar, porque saem pela porta dos fundos. O Lucas Lima agora, dentro da lei. O Lucas Lima está indo para outro clube dentro da lei. Os jogadores do Botafogo, o Emerson Santos. A lei é ruim. A lei é ruim e o Lucas Lima também manobrou mal, que ele podia já ter dito pro Santos logo, não gostei, não quero, vai ser assim e a gente se resolve aqui. Ficou enrolando para dar uma resposta. Isso é ruim também. Mas você acha que não foi assim? Você acha que ele não chegou? Olha, a proposta está muito baixa, eu tenho muito mais do que isso. Não, porque foi divulgado publicamente. Ou vocês chegam lá onde eu quero, ou não dá. Não, foi divulgado publicamente que ele não respondia. Ele não dava sim nem agora, ainda que o Corinthians esteja frustrado por ter alguém atravessando, se é que tem alguém atravessando, acho que o tratamento não devia ser esse. Lógico, deixa ele jogar. Olha só, semana que vem não precisa, tá? Não precisa ir pra Recife, até achar um esforço que você vai... Agora... Joga esse jogo, esse final de semana, vamos receber a já sai da infância no futebol brasileiro. Até porque ele merece o carinho dessa rapaziada aí, ó. Vamos mostrar o treino do Corinthians hoje. Mais uma vez. Ó como é que tava. Véspera de um jogo de entrega de faixas, que não vale mais
nada pro Corinthians na competição, só mesmo a festa. Olha o treinamento como é que ficou. O jogo amanhã contra o Atlético Mineiro, 5 horas da tarde, transmissão do Premier. Teve um trecho de uma entrevista do presidente Roberto Andrade ao Seleção Sport TV que eu achei bastante interessante. Ele dizia, muitas dessas pessoas que estão aí moram nos arredores do estádio e não conseguem ir aos jogos. Se bobear, né? Todos eles. Se bem que tem torcedor organizado ali que tem a entrada. Tem torcedor organizado aqui. Agora... Daqui a pouco eles vão cobrar os ingressos. Aí teve invasão, né? Aí passa um pouquinho, também, rapaziada, passa um pouquinho do ponto. Porque aí no próximo não vai fazer. Exatamente. No próximo não vai fazer. Não dá pra fazer porque mais. Vai fazer jogo treino e ter que lidar com isso toda semana. E aí os atletas, olha, aí já é dentro do campo, né? Os atletas tiveram que sair às pressas, porque você também não sabe a atitude do... Porque mesmo com carinho, com amor, você pode agredir alguém ali, pegar alguém na gravata. Você não sabe o que pode acontecer. Todo mundo pula, né? E mesmo todo mundo estando em segurança, pode acontecer alguma coisa com o gramado, tem um jogo. Amanhã pode acontecer alguma coisa com as instalações. Gente, e às vezes a gente fala, vocês estão gourmetizando futebol, não sei o que, porque essas coisas são mais perigosas do que parece. Ali, algum mal entendido, alguma bobagem, provoca uma correria para um lado, para o outro, as pessoas se machucam. Exatamente. Vamos, eu prometi falar de 2 despedidas, falamos de uma, só que a gente se estendeu, porque o assunto foi quente aqui do Pablo. Eu falo da segunda do Palmeiras, depois do intervalo. Sai daí não, rapidinho, a gente vai e volta. Porque 43 anos, em alto nível, o que esse cara fez, ele tá abrindo portas e quebrando barreiras para muitos outros jogadores que vêm por trás para tentar seguir o exemplo desse cara aí. Zé Roberto hoje anunciou a despedida dos gramados, infelizmente. Ele tem um recadinho pra gente aí, ele colocou na rede social dele ou do Palmeiras? Do Palmeiras, né? Vamos ver. Fala galera, família Palmeiras. Estou passando aqui para convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que segunda-feira eu faço o meu último jogo no Allianz Parque, palco de 2 conquistas importantes para o nosso clube, e eu gostaria de convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que possam estar junto comigo para que possamos terminar um ciclo vitorioso e trazer à memória, né, aquilo que a gente voltou a trazer esperança para um clube tão grandioso que é o Palmeiras. Quero contar com a presença de todos vocês para que no fim desse jogo a gente possa bater no peito todo mundo junto e falar assim, ó, o Palmeiras é grande. Te espero lá. Um abraço. É daquele vídeo, né? É daquele vídeo, só para mostrar amanhã. É segunda-feira o jogo, né? O jogo é segunda-feira, 16h30 começa o pré-jogo, 8 horas da noite a bola rola, Palmeiras e Botafogo. E o Zé merece todas as homenagens. Mais de 20 anos, não só pelo Palmeiras. Digo aqui, Grêmio, Santos, Portuguesa, Flamengo, Real Madrid. Esse cara foi um exemplo, é um exemplo, né, de profissional. Tive o prazer de jogar contra, infelizmente não consegui jogar a favor dele. Agora, essa notícia dos times alemães que ele jogou, né? Essa notícia é boa ou ruim pro Botafogo? O que? A despedida do... O fato de que é a despedida do Zé Roberto. Ruim. Acho ruim. Vai haver uma mobilização positiva que influencia para melhor o desempenho do time, é isso? E se bobear até uma participação dele, né? Porque ele já tem um tempinho que ele vem sendo olha lá, bate no peito e fala. Esse é o vídeo que viralizou aí, né? Bate no peito e fala. Pelos torcedores do Palmeiras e pelos rivais também, né? Fazendo alguns memes, mas... Ó. Agora, Zé, é sensacional. Parabéns pela carreira. É sensacional mesmo. Nós reverenciamos você. É da forma que chega, né? Chega como exemplo. Como exemplo, sem dúvida. Todo mundo fala que no clube os garotos têm que ralar para poder acompanhar o Zé nos trabalhos físicos, enfim. Cara que chega ao fim deixando essa mensagem positiva merece o aplauso. Vamos para mais um intervalo. A gente vai falar de Botafogo e de Flamengo. Botafogo que enfrenta o Palmeiras e de Flamengo, que são 2 times que estão nessa briga aí para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Sai daí não, é rapidinho, a gente vai e volta.